cá estamos. Exatamente nesse momento que as nuvens se abrem, né? Bem, meus amigos que aqui estão, eu perto de vocês, eu sou apenas um aprendiz. Eu tenho a sorte de estar nessa Bahia que já viu zarpar o navio de Carlos Gomes e de Rui Barbosa, que eles foram para o mesmo navio para São Paulo, e que hospeda tantas pessoas incríveis como Maria Vitória, Joaci Góes, Dinara Cavalcante, pessoas que têm nos mostrado que é possível sim fazer alguma coisa pelo país, é possível fazer isso com amor, com dedicação e com um perfeccionismo que às vezes chega a dar inveja, como o da Dinara, que organizou esse evento de forma tão brilhante, nos reuniu aqui. Bem, é interessante que nós estejamos sobre as ondas, porque o poema mais famoso de Carlos Gomes começa bem assim: estamos em pleno mar. E para ir além de Carlos Gomes, para pensar que nós... Castro Alves, perdão. São dois que gostaram muito da Bahia e que fizeram muito pelo país. É difícil, são todos patriotas, né, que a gente fica... Bem, voltando às lições que a Bahia tem a nos dar, eu penso muito em Rui Barbosa. E Rui Barbosa, na sua oração aos moços, ele fala que nós não podemos nos ater a um saber que seja feito só de experiências. Ele lembra de Camões quando fala disso. E aqui nós temos as experiências de todos, mas nós também temos os princípios que nos são presentes, os princípios de justiça, de retidão e também de respeito às outras pessoas, de respeito às instituições do país, que são coisas que hoje são difíceis de se ver. Bem, com isso em mente e com pessoas que tanto representam e tanto representaram para o país, nós nos reunimos aqui. A UI Alumni, da qual eu fui eleito presidente. Olha lá. Grande doutor Garibaldi. Prazer ver todos. Continua, pai. A UI Alumni, da qual eu fui eleito presidente. E a UI de todos esses anos. A UI que começou com o Kennedy e que eu acho que ele próprio resume bem o que nós todos viemos fazer aqui. Ele pede que nós nos perguntemos não o que o nosso país pode fazer por nós, mas o que nós podemos fazer pelo nosso país. E é isso que nós viemos tratar aqui. Bem, eu não quero me alongar mais, mas eu gostaria de dizer que nesses dias de encontro na Bahia, nós trataremos de ideias, nós trataremos do legado da UI, que agora, renovada na figura da Andressa, mais um ano se firma na história do país, como sempre se firmou, com figuras tão marcantes, e dizer que, além da Tufts, além dos nossos projetos com Itamaraty, que nós apresentaremos para vocês em um momento oportuno, o que nós temos aqui é um compromisso que transcende gerações, não só da UI, mas de brasileiros, para que nós, juntos, possamos fazer algo pelo nosso país, e que esse algo torne o nosso país melhor, e tão bonito quanto o pôr do sol que nós estamos vendo hoje. Porque este pôr do sol, ele resume bem a situação que nós vivemos. É um momento escuro, é um momento difícil no qual nós estamos, mas nós não podemos arredar o pé do nosso país no momento em que ele precisa de nós. E é por isso que nós estamos aqui, para que o Brasil possa mudar. Então, muda Brasil! Declaro aberto esse encontro da UI de 2017. Eu queria chamar agora para compor essa mesa comigo o Dr. Joaci Góes, que além de ter exercido vários cargos no Executivo e no Legislativo, serviu também como deputado constituinte e é uma das figuras que tem orientado a Bahia a pensar sobre si mesma e pensar sobre o Brasil nesses dias difíceis. Dr. Joaci. O senhor vai falar sentado? Já está na hora de falar? Pode falar. Não, tá bom. Não, vamos falar sentado mesmo, que a gente aí mantém
o clima de formalidade, de papo, né? De conversa. Chiquinho, passa essa água que está aí à sua esquerda. Isso, vá passando. Vá passando. Não, nada de desperdício. Nada de desperdício. É. Pronto. Aqui. Meus queridos amigos, é um prazer muito grande nós nos encontrarmos aqui, debruçados sobre esta que é a segunda maior baía do mundo, para não entrarmos em polêmica, porque eu tenho elementos que me permitem afirmar, seguindo os meus professores de geografia, que de fato ela é a maior baía do mundo, porque a outra, que apareceria em primeiro lugar, ela não tem as características integrais de uma baía, mas isso não importa. O fato é que se trata de uma baía belíssima que ontem completou 516 anos de descoberta, quando o cartógrafo Américo Vespuccio estava a bordo da nau portuguesa, que chegou até aqui, no dia 1º de novembro de 1501, e é por isso, dia de Todos os Santos, e é por isso que ela se chama de Baía de Todos os Santos. E nessa cidade que é sede do mais antigo parlamento do continente americano, que é a Câmara de Vereadores de Salvador, que é sede da Associação Comercial da Bahia, a mais antiga associação comercial do continente americano, e do tribunal, o tribunal de 1610, o Tribunal de Justiça da Bahia, que é o mais antigo também do continente americano, com um detalhe adicional, que nascido em 1608, Antônio Vieira ficou em Portugal e seu pai veio aqui para montar o Tribunal de Relação aqui em Salvador. Ele chegou algum tempo depois. O padre Antônio Vieira, que é, sem dúvida alguma, o maior monumento da língua portuguesa em todos os tempos. Uma coisa fenomenal. A UI é uma experiência muito marcante na minha vida, profundamente marcante. Interessante, eu terminei integrando a UI por mero acaso. Eu estava na Faculdade de Direito, ouvindo o candidato Osório Vilas Boas, que era candidato a prefeito de Salvador, e na saída, é engraçado, que eu fui empresário muito cedo mesmo. E aí eu tinha automóvel, uma coisa rara, estudante de direito de automóvel, eu tinha carro, isso era uma coisa fantástica. Ninguém tinha carro, né? Na Faculdade de Direito toda, incluindo professores e alunos, tinha 10 automóveis, inclusive do avô de Vitória, Zezé Catarino, porque antes de ser professor era um homem rico, a família Catarino, que era uma família tradicionalmente muito rica. E aí, enquanto meu companheiro aqui, eu dei carona, cheguei na Associação Cultural Brasil-Estados Unidos, e ele foi lá ser entrevistado, eu fiquei sentado, aí um cara, o sujeito com cara de gringo, fez assim, e eu fui na direção dele. Ele disse assim, do you speak English? Aí eu respondi, yes, I do. Aí ele começou a me perguntar e falar, eu estou pensando que ele era americano, mas depois eu descobri que ele não era brasileiro. E ele, o Guilherme Fonseca, e a nossa experiência que eu terminei indo, o Chiquinho, o Calmon Teixeira está aqui em Dinara, para os Estados Unidos, foi tamanha que uns 30 anos depois, no encontro público, veio um cara assim, já grisalho, olhando para mim, sorrindo, etc. Eu falei assim, você não está me reconhecendo, eu sou o Guilherme Fonseca. Porque nós protagonizamos alguns episódios nessa viagem para os Estados Unidos, ele como dirigente do grupo e eu como aluno, que eu poderia contar até a todos coletivamente, mas não nessa solenidade de mesa, quando nós estivermos num ambiente mais informal, que é qualquer coisa de muito interessante. Mas o fato é que e ele me perguntou, e eu literalmente fiz críticas violentas, eu era da esquerda, né? E eu fiz críticas contundentes aos Estados Unidos, ao imperialismo americano, mas com fundamentos, com bastante fundamentos. Então, enfim, para mim foi uma surpresa quando eu fui convidado. Depois é que eu entendi e compreendi e aprendi sobre as matrizes da UI. Um casal americano
que veio ao Brasil para conhecer o Brasil e aqui ficou absolutamente surpreso com a opinião que as pessoas nutriam a respeito dos Estados Unidos. Uma opinião, em muitos casos, muito negativa. Ela então achou que a maneira de melhorar a posição do seu país aos olhos do mundo, ela achou que havia uma injustiça naquele julgamento, seria promover uma visitação aos Estados Unidos dessa juventude que tivesse um componente político na sua proposta de vida, né? Portanto, foi muito interessante porque a nossa turma, que foi pioneira de 1962, ela era metade da direita e metade da esquerda. E houve uma discussão tal, lá em Washington, que quase literalmente saímos no tapa, o grupo se dividiu de um lado e do outro, porque nós tivemos uma experiência, isso aí eu vou contar aqui só para humilhar gente assim, como Flávio Garrimbá e Mariana, etc e tal, que foi depois. Nós tivemos em Nova York com o David Rockefeller, parece que vocês tiveram também, o David Rockefeller. Bom, aí empatou. Nós aí descemos, chegamos lá em Harvard, e veio um jovem de 32 anos tirar fotografia conosco, visitar os estudantes, etc. O nome dele parece que era Ted Kennedy, qualquer coisa assim, né? Tiramos lá a fotografia, ele, de 32 anos, ele se candidataria e ganhou pela primeira vez a eleição para o Senado. Depois estivemos com quem? Com o Bob Kennedy, que era o procurador-geral, uma espécie de ministro da Justiça, que nos recebeu e tal. Estivemos depois, o Henry Kissinger deu 2 palestras para nós, 2. Henry Kissinger, 2 palestras para nós, né? Tenho memórias notáveis desses encontros. E por último, o almoço na Casa Branca, eu era colega de quarto de Chiquinho na Universidade de Colômbia. E nós fomos entrevistados por uma repórter do Greenwich Village, e ela entrevistou, fez uma crônica, e eu fui o personagem central da crônica dela. Eu liguei para agradecer, ela me convidou para jantar, jantamos, e finalmente, quando eu cheguei, o ônibus já estava saindo para Washington. Eu passei a noite inteira sem dormir, fui dormir assim um pouco no ônibus, e quando chegamos em Washington, almoço na Embaixada do Brasil. E lá quem era o embaixador? Roberto Campos. Quem estava lá? Lincoln Gordon, o poderoso. Foi o primeiro embaixador americano que falou português no Brasil. É verdade que ele falava um português de um modo que você dava para perceber, mas ele falava português. E foi a partir dele que os Estados Unidos, vocês são das relações internacionais, disseram o seguinte: só pode ser embaixador quem falar a língua do país. E, portanto, os Estados Unidos ultrapassaram a Inglaterra com a mais poderosa diplomacia do mundo, que é a diplomacia americana. O resto é inveja, é conversa fiada, né? Pois bem, então o Lincoln Gordon, e não sei por que cargas d'água, até hoje não entendo por quê, na mesinha, eram uns 80 aqui do Brasil, na mesa, eram muitas mesas, para almoçar com Roberto Campos, Lincoln Gordon e mais 4 alunos, eu era um dos 4 alunos lá. E ainda se viram, botaram feijoada com caipirinha, você calcule, batida de limão, e eu tomando, perdido da noite, e eu puxava o olho assim para não cair no colo de Lincoln Gordon e Roberto Campos, de sono, que era um sono monumental. Você não pode imaginar, eu até hoje tenho lesões na perna, no corpo, eu furava assim para não dormir lá, etc. Mas o fato é que este encontro, e eu não vou me dedicar aos episódios, tantos episódios dessa viagem excepcionais, inclusive a manchete que saiu nos jornais: estudantes vermelhos do Brasil desacatam o presidente dos Estados Unidos. Porque um colega dela lá, o José Keller, que ela conhece lá de Pernambuco, comparou na cara, conversando com Kennedy, comparou os Estados Unidos do presidente Kennedy com a Alemanha de Hitler, dentro de um determinado contexto. E havia umas festas que nós organizávamos lá, mas quem organizava as festas era eu, lá, diga-se a palavra. E aí a moçada brasileira tinha que, sabe como é? E eu, para poder, empresário, para poder, eu disse: não, eu não vou gastar um tostão na viagem. Eu não gastei um tostão na viagem, porque depois que eu fomos de Nova York, até Dinara foi comigo, o Chiquinho também, né, até a Pensilvânia, eu aí passei a alugar carro de qualidade, e os caras queriam dar uma voltinha. Eu cobrava 5, 6 vezes mais a milha para o cara dar uma voltinha, e ficava tudo de graça ali, né? Então, o brasileiro, que era do Departamento de Estado, que fazia tradução,
E quando o José Keller fez a pergunta, disse a frase para o Kennedy, não podia traduzir uma coisa daquela, o sujeito ofendeu o presidente dos Estados Unidos. Aí o cara que fazia parte das festas me obedecia, mas não podia obedecer. Eu fiz assim para ele, para ele não traduzir. Kennedy viu o gesto do meu rosto, olhou para ele e fez. Claro, impensável o cara não traduzir, né? E traduziu e Kennedy deu uma resposta. E no dia seguinte, nós fomos encontrar com o Robert Kennedy. E Roberto Kennedy, quem é José Keller? Diz quem é. Tenho aqui um bilhete para você, uma mensagem que o presidente mandou e me autorizou a ler antes de lhe entregar, porque isso é muito sério nos Estados Unidos. Você não pode pegar e ler uma mensagem que alguém mandou para outra sem obedecer determinados critérios. E a mensagem dizia assim, para todos aqui que falam inglês, me lembro de cabeça. Dear Joseph, yesterday I was very glad to be able to answer your question. This means that in this country we are free to discuss all the matters. Sincerely yours, John Fitzgerald Kennedy. Como que diz assim, olha, você é um estudante que veio do Brasil, patrocinado aqui pelos Estados Unidos, é da esquerda. Você chegou na Casa Branca, teve a honraria, não estava dito isso, mas estava implícito, de se dirigir ao presidente dos Estados Unidos. Você disse uma pachochada ao presidente americano e você saiu sem nenhuma importunação, porque isso aqui é uma verdadeira democracia. Era essa a viagem. E esse bilhete está lá no museu de Recife. Portanto, meus amigos, isso sempre acontece comigo. Eu chego num lugar, sem tomar o vinho, estou com o discurso na cabeça. Com a primeira taça já vai mudando o discurso. Com a segunda taça, aí só Deus sabe, né? Mas como eu faço isso na academia, e tem dado certo até hoje, então lá vai. Eu acho, a mim, por exemplo, isso modificou muito, porque depois de você chegar estudante, está com... que depois eu me encontrei com ele aqui, o David Rockefeller, ele veio aqui, Flávio, depois eu vou lhe contar como ele nos contou, a mim, a Clemente Mariano, a Gilberto Sá, a Gerald Daneman, porque como eu falava inglês e era empresário desde cedo desses bancos, tanto o pessoal do SAS, do Econômico, quanto do Banco da Bahia, quando viam personalidades importantes de fora, me chamavam para participar dos encontros. Eu estive com o David Rockefeller, lembrei a ele o encontro, que não lembrava de mim, mas lembrava perfeitamente bem dos encontros que ele manteve com entidades do Brasil. E ele contou como foi que a ONU se estabeleceu em Nova York. O Nelson Rockefeller, depois disseram, tem que entregar um terreno até amanhã, e ele saiu de noite procurando o proprietário, achou numa boate e emitiu na boate, né, no papel da boate, o papel, um vale, que foi o valor do terreno, de $1 milhão. Eu sou o Nelson Rockefeller, você vai amanhã no banco, você recebe. Ele apresentou uma história interessante. Mas, então, depois que você sai da Bahia, né, e você tem uma experiência dessas, você então, emocionalmente, você passa a ter condições de pegar e ligar para o casal Manfred, né, e Angélica, e dizer o seguinte, olha, eu estou fazendo aqui um cruzeiro no Reno, mas não para aí em Düsseldorf. Cheguem vocês às margens amanhã, tantas horas, que eu vou dar saudação a vocês. Muita audácia para fazer isso. Mas isso mostra, quer dizer, liberta o sujeito de qualquer condicionamento, né? Dá um upgrade na confiança que o indivíduo tem em si próprio. Quer dizer, cada ser humano, em última análise, é aquela escolha do Henry Ford. If you think that you can, or that you cannot, in either way you are right. Né? Ou seja, se você acha que você pode ou você acha que você não pode, em qualquer dos casos você tem razão. Você é vítima de uma profecia que se autorrealiza. Então, nós tivemos a fortuna, né? A Angélica, por exemplo, uma jovem que eu conheci, né? Tão jovem quanto hoje e tão linda quanto hoje. Hoje eu acho você mais linda ainda, né? Mais amiga de adolescência e tal. Ela teve a fortuna de sair do Brasil e casar com um sujeito da categoria desse Manfred, né? Isso é um privilégio, tudo é pouca coisa. Então eu acho que nós temos o dever de passar adiante. E aqui eu queria lembrar um livro que eu li, a autobiografia do Kirk Douglas, o pai do Michael Douglas. Ele era gari. O pai de Kirk Douglas era gari. Né? The Son of the Red Man, o título do livro dele.
E ele era, o filho do meio, eram 7, ele era o 4, de 6 irmãs. E ele então, na cidade do interior dos Estados Unidos e tal, disseram: você é um rapaz forte, bonito, vai para Hollywood, vai. Ele foi para lá, chegou lá, se apresentou, o que é 1000 caras bonitos e fortes se apresentam por dia lá em Hollywood. E ele, o dinheiro acabou e tal, e um cara que eu havia visto lá dentro, quando passou, viu que ele estava dormindo num banco lá de fora, se aproximou dele. Por que você está aí e tal? Não, porque eu vim do interior, etc. E disse: não, você então vai para minha casa, vai para meu apartamento. E ele foi, levou, tratou bem, deu comida, deu cama, etc. E levou ele no dia seguinte lá e tal, deu todo o apoio até que ele finalmente teve uma experiência e se transformou na lenda do cinema americano. Mas ele conta que perguntou ao cara por que ele procedeu dessa forma. Ele disse: porque quando eu comecei, eu morava no interior de Nova York, eu fui para a cidade e lá eu vivi uma experiência igual à sua. E um cara me apanhou e me levou e me abrigou. E eu fiquei profundamente grato a ele pelo que ele fez. E eu disse a ele: eu quero fazer alguma coisa para recompensar. Ele disse: eu vou lhe cobrar, mas diga o que é que eu farei. É o seguinte: você vai me pagar, vai dar demonstração se você fizer com alguém o que eu estou fazendo com você. Quer dizer, para criar aquela corrente positiva. Então, o que nós nos reúne hoje aqui é algo parecido, não é? É o fato de sermos nós, todos mais velhos, pessoas que já realizaram a parte mais significativa das suas vidas, construímos famílias, deixamos um legado e etc. E ainda temos alguma vitalidade, embora a minha seja expirante, porque os médicos me disseram que eu tenho só, no mínimo é verdade, 35 anos mais de vida e no máximo 45, então eu preciso correr, viu, Flávio? Não tenho como você tem tempo a perder, você tem tempo a perder, mas eu não tenho mais. Então eu acho que nós temos todos os elementos, se nós nos dispusermos a um mínimo de articulação, coisa que está acontecendo, e neste instante, para demonstrar o apreço que temos pelo trabalho que nós vemos realizando, a alegria que eu sinto, e cada vez maior, e toda vez que eu estou sob o comando de uma mulher, como eu sou a vida inteira da minha casa, da minha mulher, mas fora da minha casa, quando eu tenho a oportunidade de ser comandado por uma mulher, como eu sou comandado aqui na AUI, eu peço uma salva de palmas para a nossa Dinara. Dizer o seguinte: eu sei que o Flávio está liderando uma iniciativa de ordem legal junto ao Congresso Nacional, no sentido de viabilizar mecanismos que assegurem a continuidade desse trabalho. Eu, como ele, também já fui parlamentar e tive uma experiência muito interessante como parlamentar, mas aprendi muita coisa, né? Eu aprendi que muito mais poderoso do que todos os governos do mundo é a iniciativa privada quando ela se articula. Então, sem prejuízo dessas iniciativas, não agora, não é agora que nós vamos tratar disso, mas eu já esbocei num encontro que tivemos ali prévio ao ingresso nesse espaço. Eu tenho sugestões que nos permitem, acredito, sinceramente acredito, e quero dizer o seguinte, que eu sou empresário, a vida inteira, nunca fiz outra coisa, não sei ser empresário, né? Aliás, eu como empresário, a minha vida toda foi para dizer que você pode fazer as coisas quando você determina fazer. E até aqui na Bahia, eu tive a oportunidade de fazer uma coisa que ninguém fez na Bahia, até hoje. Eu fui o único empresário na Bahia que testou e enfrentou Antônio Carlos Magalhães. Mas enfrentou, não foi de uma forma superficial, não. Fui processado 29 vezes por ele. Ele tentou me destruir de todas as formas e etc. E não conseguiu destruir, absolutamente não conseguiu destruir. Ele conseguiu impedir o meu crescimento. Mas isso é secundário. Até porque eu descobri, isso é muito importante, eu digo às pessoas. Eu dizia na campanha, Flávio, na última campanha,
para fazer as pazes entre o PSDB e etc., eu fui arrancado de casa, e a pedido do ACM Neto, que pouco tempo antes eu tinha dito no programa de televisão, sendo entrevistado eu, Valdir Pires e o Roberto Santos, que eu me preparei, treinei bala, etc., para matar Antônio Carlos Magalhães e os caras dele. E isso não impediu que o ACM Neto e o Paulo Souto me fizessem um apelo para eu sair candidato ao governo do estado da Bahia, né? E aí o Neto, e aí com isso eu termino, chegou para mim e disse: olha, Joaci, eu falei com meu pai, naturalmente, sabendo das suas brigas lá, falei com meu pai, que é o ACM Júnior, né? Ele disse que não tinha nada contra. E falei com minha avó, ela morreu, dona Arlete, morreu agora há pouco tempo, né? E ela disse também que não tinha nada. Aí uma senhora, amiga nossa de campanha, explicou isso enquanto não, Joaci, isso foi assim mesmo. O que a Arlete não contou ao Neto, em respeito a ele, para evitar problema, não disse para complementar a informação seguinte, até porque, Netinho, se alguma coisa eu tivesse contra Joaci, é o fato dele não ter dado um tiro no filho da puta do seu avô, para ele vingar as ofensas que eu sofri dele. Mas eu estou terminando com essa butada, que é uma piada que aqui na Bahia se repete, para dizer que é um prazer muito grande recebê-los. Vou passar o endereço do meu apartamento, que não sei porquê a nossa presidente tem me chamar de kitnet. Não é muito espaçoso, mas cabe, o coração é grande, cabe todo mundo, para que minha mulher, que está lá em casa já se organizando e arrumando, e disse o seguinte: já que você vai lá, diga a eles o seguinte: evitem comer acarajé e abará e dedê e coisas da Bahia. Quando eu disse que vocês iam para o Pelourinho, aquele restaurante, ela tremeu nas bases. Eu digo: não, pode manter o seu cardápio, e lá haverá comida para o exército, comida, bebida, e o pôr do sol, música, etc. Só que ninguém vai sentar na mesa para fazer uma refeição regular, porque a experiência que eu tenho, vocês que já me deram o prazer de estar em minha casa algumas vezes, né, até como hóspedes, né, e eu estou com saudade disso. Eu acho que a refeição formal, ela mata os encontros, né? Quando você termina o almoço, acabou de comer, todo mundo tem a obrigação de ir embora, né, Caio? E vou terminar aqui, Caio, fazendo uma charada. Você conhece charada? Uma coisa era menina, gostava, gosta? Então, desmorono, ó jovem líder. Desmorono, Caio. Jovem líder, Caio.